Olá, telespectadores do nosso programa sobre trilogia analítica, a ciência que Norberto Kepp, psicanalista, desenvolveu para que a compreensão do ser humano sobre a realidade seja trina, que ela veja a unidade que tem todas as coisas, uma unidade sempre trina. E dentro do campo do conhecimento não é diferente, né? Então precisa haver a unificação dos conhecimentos da teologia, da filosofia e das ciências. Então essa unificação resultou na trilogia analítica. Dr. Kepp, hoje a gente estava aqui preparando algumas aulas, dando algumas aulas, né? Então a gente vê que um conceito, por exemplo, que o senhor desenvolve, ele é aplicado em todas as áreas, os advogados, os médicos, os artistas, os professores, os engenheiros, todos se beneficiam daquele conhecimento, né, unificado. Então, o senhor hoje vai falar sobre... Hoje é um dia muito importante, né, para nós na trilogia analítica, porque eu gostaria de dizer qual foi o fito, a finalidade principal que eu tive quando comecei a estudar essa questão trilógica, né, dentro da ciência humana, né, como fala. Então, o que eu quero falar hoje eu acho de importância fundamental para que a humanidade entenda, né? Eu diria que é uma grande anunciação, né? É claro que no passado houve aquela anunciação do Gabriel Arcanjo, né, para Nossa Senhora sobre a atitude divina que ela ia ter, quer dizer, ela iria, né, participar da divindade, né? Então, eu quero dizer o seguinte, né, na grande anunciação nossa na ciência, né, é que é o seguinte: toda a humanidade é filha de Deus. Todos os seres humanos, os brancos, os negros, os amarelos, todas as raças, todos os países são filhos de Deus. O ser humano, o cristão, o judeu, o maometano, até as pessoas que não têm orientação religiosa alguma, são filhos de Deus. É isso que eu quero dizer, que Deus, vamos dizer, habita todas as pessoas e que a questão de ter esta ou aquela orientação, esta ou aquela religião, não quer dizer que só essas pessoas, né, que seguem Deus, não. Todas as pessoas são, assim, vamos dizer, filhos de Deus. Então, continuando, eu posso dizer o seguinte, que na essência, todas as pessoas são iguais. Não importa que seja europeu, asiático, americano, na essência o ser humano é totalmente igual entre todos nós. Então, quando fala, por exemplo, do indivíduo lá, um chinês, um maometano, um europeu, um australiano, então eu quero dizer que todos nós somos irmãos, porque nós pertencemos ao mesmo Pai, que é Deus. Então, não existe quem não seja na Terra, né, filho de Deus. Então, eu posso dizer também o seguinte, né, que tudo o que existe e que não é Deus, como os anjos, né, e até os demônios e os seres humanos, eles são, assim, criaturas divinas, né? Que tiveram origem, assim, no ser divino que é Deus. Não que sejam deuses, né?
Nós somos seres humanos. Mas outra coisa importante que eu tenho falado, o mundo como é, seja aqui nas Américas, seja na Europa, na África, na Ásia, todos nós vivemos no paraíso que Deus criou. Então, essa história, né, de que aqui é o inferno, não é nada disso. Aqui é o reino divino, é o paraíso, é o Éden divino, quer dizer, o Éden que Deus nos criou. Agora, se existem, vamos dizer, briga, a tribulação, doença, isso é criado unicamente pelo ser humano. Então, nós vivemos no paraíso divino. E a questão é se a gente aceita ou não. Então, o problema não é que a pessoa seja desta ou daquela raça, desse ou daquele país, desta ou daquela religião. Todos somos filhos de Deus. Essa, então, seria, eu posso dizer, a grande anunciação que a ciência faz. Porque, é claro, né? O que existe tem uma origem. Então, todos nós sabemos que essa origem, é claro, né? É divina, é de algo maior do que nós. Isto é, algo divino, Deus. O superior cria o inferior. Então, o ser humano é também uma criação de Deus, é claro, de um nível mais alto. E se ele segue ou não a orientação, vamos dizer, divina, cada um de nós, né? Então, o que acontece é que cada ser humano tem uma sanidade, até se confunde com santidade, né? Todo ser humano tem uma sanidade fundamental, básica. E é por isso que, quando a pessoa tem uma existência contra essa sanidade que ele tem, ele se sente mal. Então, o que a gente pode dizer, né? Que até os demônios, até as piores pessoas são filhas de Deus, porque o problema, vamos dizer, do demônio é que ele é filho de Deus e não aceita. Então, ele luta para ser contra aquilo que ele é. Então, a gente pode dizer, as pessoas que algumas sociedades seguem o Lúcifer, o Beelzebub, esses demônios, né? Essas pessoas pensam, né, que esses demônios, né, que essas criaturas assim destituídas assim de saúde, são elas que vão dar fortuna, que vão dar, além de dinheiro, fama, glória, poder. Não, se a pessoa, de fato, ela se esforça, se ela se dedica, ela consegue, né, um resultado assim notável. Então, se essa questão, né, de dinheiro, né, se a pessoa não tem assim uma dedicação ao trabalho, então, né, ela, é claro, né, não vai ter uma vida econômica regular. Eu quero mostrar aqui agora um retrato, né? Talvez eu possa mostrar assim mesmo na câmera o desenho do sangue. Aqui é uma visão, né, do sangue de uma pessoa que ela teve um resultado relativamente bom. Então, quero dizer o seguinte, vocês notem que existem glóbulos vermelhos, né,
encavalados. E essa é uma pessoa que é tida assim, razoavelmente normal, grande professor, capaz, etc. E mesmo assim, veja, tem problemas no sangue, ela em forma de limão, em forma de pera, né? Existe uma aglomeração. Então, mesmo que a pessoa seja assim, normalmente assim, tida como pessoas até de grande valor, essas pessoas, então, têm doenças. E outra coisa que eu gostaria de mostrar também, até fazendo um estudo comparativo, né? Houve um japonês, né? Ele é um fotógrafo, um japonês que ficou até muito conhecido no trabalho dele, olha. Ele fez a radiografia aqui, nessa parte, né? De uma gota d'água. Olha, uma gota d'água normal, como é bonita, né? Parece uma flor. E aqui do outro lado, né? Aqui, é quando ele xingava a água. Aí o que acontecia, né? Então, eu quero dizer o seguinte, se isso numa água acontece, imagina o ser humano quando ele tem, assim, no interior, uma atitude de muita raiva, né, de ira, uma atitude de insatisfação, que é uma antinatural, é claro que vai no sangue e perturba o sangue da pessoa, como no caso aqui desse. Pode ser chamado de cientista, né? Então eu quero agora mostrar um quadro para determinar, né, pela ciência, quem é o ser humano normal e quem é o mais doente. Veja lá, o pior problema moderno. A humanidade sofre por causa dos problemas econômicos. Eu quero dizer isso. Hoje eu estava atendendo um médico, né, que mora no interior, e ele estava falando essa questão, né, da patologia orgânica e com dificuldade para entender a parte emocional. Bom, depois do intervalo eu continuo, né? Bem-vindo à Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. A única no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp e a tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor. O que é a nova física? A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia. Não só o mundo material, mas também o transcendental. A sede da Faculdade Trilógica está localizada no sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, a nossa fábrica de ventiladores Art Deco. Lá, os alunos fazem estágio aprendendo não somente a teoria do Kepp Motor, mas também como aplicá-la na prática. Nossa faculdade oferece uma série de cursos de extensão, pós-graduação e graduação, nas áreas tecnológicas de meio ambiente, artes e teologia. E você pode cursar de onde estiver, pois as aulas são online e com professores ao vivo. Junte-se a nossos alunos de todos os cantos do Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul e de vários países em todo o mundo. Quero convidar você a participar conosco desta grande aventura. Seja muito bem-vindo à Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Então, continuando a falar sobre os piores problemas modernos, eu quero dizer o seguinte, que a pessoa pode ficar neurótica, até psicótica, que a pessoa pode ter problemas mentais,
assim como problemas orgânicos, né? No aparelho digestivo, no respiratório, no sistema ósseo, né? Na vida mental, mas pode ter por problemas atuais. E o que existe mesmo é uma fraqueza do ego, né? A pessoa não é assim imune porque ela não tem um equilíbrio razoável para se equilibrar agora com essa questão da coronavírus, né? É claro, a pessoa recebe essas ondas, são ondas assim mentais, assim, que pega a mente, né? E distorce até o pensamento da pessoa. O que são, né? É um recrudescimento, né? Das ondas, assim, essas que se usa para os aparelhos de televisão, de rádio, para toda espécie de internet atualmente, o celular. Então, eu quero dizer o seguinte, aumentando a força, essa força dessa energia que é artificial, então as pessoas assim mais doentes, que têm perturbações, né, respiratórias, digestivas, a perturbação assim no corpo, na parte orgânica, é que sofre, né? É que sofre mais, por quê? Porque não tem a imunidade suficiente para enfrentar essa energética, né, que vem de fora. Então, quer ler no quadro o segundo item? E o pior problema econômico está na especulação. O problema de especulação é o problema que causa inflação, que causa esse descontrole total na vida econômica, que o dinheiro perde o valor, tudo mais. Ou então a pessoa tem que sempre se preocupar, né, em ganhar para ter alimentação suficiente, para pagar a casa, para ter automóvel, para poder viver, né? Então isso causa uma tensão muito grande. E com isso a pessoa adoece. Não é só uma questão do passado, né? Como o Freud pensava, né? Que é uma questão sexual, né? Que a pessoa, isso é vista muito pelos americanos, né? Pelas mulheres, que elas ficaram doentes assim na vida adulta porque foram atacadas sexualmente, e isso guardou a vida toda uma questão assim muito negativa. A questão é mais a economia. A pessoa, mesmo que tenha um recurso econômico bom, ela tem que lutar cada dia, né, para sustentar esse período, essa fase, né, esse período que nós estamos e que tudo depende do dinheiro, né? Então, veja em terceiro lugar, Cláudia. Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha e agora a Itália sofrem pelo mesmo motivo. Conclusão: os juros constituem a maior praga da civilização moderna. Então, por que cobrar juros, né? Se a pessoa, por exemplo, empresta 100 mil, ou então 1.000 no banco, por que o banco tem que cobrar juros em cima disso? Se ela teve que emprestar o dinheiro porque não tinha recurso, então muito menos vai poder pagar também com juros. E essa especulação, né? Essa questão toda criou para nós uma certa dificuldade lá com o Reagan nos Estados Unidos, que ele fez um processo especulativo muito intenso, né? Às vezes tinha cliente que
Ele dizia, numa noite ele ficava milionário. Então, veja um outro quadro o que fala. Essa, eu vou dizer, seria a ideia que o ser humano tem em geral. Então, a ideia que o ser humano tem é que ele é são. Que o Mas, ser humano é são, né? mas tem algum erro, alguma mentira, alguma feiura. Então, essa é uma ideia errônea que o ser humano tem, porque o que acontece realmente é que não é que o ser humano tenha algum erro, ele vive em erros, né? A sociedade, por exemplo, que exige um pagamento assim até excessivo no que ele ganha, então ele vive assim, vamos dizer, eternamente acuado, né? Então não é que de vez em quando aparece, mas ele vive assim tão pouco tempo, imagina viver 60, 70 anos, 80 e morrer. O ser humano devia viver agora, vamos dizer, 150 anos no mínimo, 200, né? E com saúde, e com estruturação. Então, eu gostaria de mostrar agora um quadro, veja lá, o sangue de uma pessoa que mostra, assim, uma doença mental muito forte, muito grave, né? A gente chama de psicótica, né? Uma pessoa que tem o sangue todo embaralhado, né? Veja, esse sangue assim mostra o quê, né? Uma pessoa que tem o pensamento embaralhado, que tem o pensamento assim, sem coordenação, que mistura o sim com o não, o certo com o errado, que é pessoa geralmente muito rígida, né? Pessoas que não têm, assim, vamos dizer, uma coordenação boa na conduta. Agora, voltando ao quadro, né, que estava vendo, né, as ideias errôneas, né, que o ser humano sofre. Veja lá, ela pensa, né, que o ser humano é são em geral, e não é. O ser humano, em geral, é doente, inclusive por causa da estrutura social. Então, a ideia é que o ser humano teria algum erro. E depois, quatro. E depois que ele tem alguma mentira, né? E não que ele mente assim constantemente, né? É o tempo todo. São 40 mentiras, né, por dia que ele faz. Porque ele é obrigado, às vezes, a mentir, porque o outro é tão rígido, é tão contra a conduta certa que ele tem que mentir para sobreviver. E em terceiro lugar, E que tem alguma feiura. aí é aquela questão, né? O ser humano se baseia no bem, no sentimento bom, na verdade, né? Na razão e também na estrutura estética, né? Então, os três elementos estão assim praticamente assim, destruídos em parte. A gente fala, né, que o mal é a privação ao bem. Então, que o que existe é o bem. E o mal, então, é algo que tira esse bem que o ser humano tem na base, né? Então, o mal não é algo que, vamos dizer, que uma estrutura que existe. Então, voltando ao início, né, eu quero dizer isso, que essa questão de anunciação que eu falei, é muito importante o ser humano levar isso a sério, porque pode dizer, né, e lá um indivíduo de outra religião, será que ele é certo? É claro que é. E o indivíduo que nem religião tem, ele está no que é certo? É claro que ele está. Não que ele não tenha
muitos erros de conduta, etc. Tem, mas também o religioso tem. Então, é isso que eu gostaria de dizer, que o mundo precisa perceber agora o que acontece realmente na mente do ser humano. Por exemplo, o indivíduo que tem uma igreja, ele é contra outra igreja, que tem uma ciência, a física atual, seja contra a física em geral. Então, o que acontece é isso, é que todos estamos dentro de um erro enorme e temos que nos voltar para o erro, assim, a consciência do erro e a vida, assim, normal, né? Então, é importante o ser humano perceber que a humanidade é filha de Deus, a humanidade é toda ligada ao ser divino, não é só um ou outro. Agora, a única questão é se a humanidade aceita essa filiação ou não. E se não aceita, então deve haver algum engano que a pessoa comete e que pode, assim, vamos dizer, atrapalhar no entendimento correto, né? Então, nós podemos agora dizer aos nossos telespectadores que nós temos uma quantidade grande de livros e de vídeos e de cursos sobre a trilogia analítica e que está à disposição nos nossos sites, né? Que estão aí abaixo no visor. Então, voltaremos na próxima oportunidade para darmos seguimento aos programas sobre a ciência trilógica. Até lá!